Bom dia, né? Vamos agora para a última classe desses espíritos impuros, que são os espíritos batedores e perturbadores, né? Então, nós vimos os espíritos, deixa eu mudar a página aqui, né, para a gente ler, né? Os espíritos impuros, lemos sobre os levianos, os pseudo-sábios, o neutro, e agora vamos para os espíritos batedores e perturbadores, né? Mas antes de fazer aquela nossa oração, para se conectar com a espiritualidade que aqui está, né? Para a gente poder continuar o nosso estudo. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui nesse momento, nos auxiliando, nos ajudando, nos intuindo, nos inspirando. Agradecido mais uma vez estarmos aqui, dando continuidade a esse estudo do Livro dos Espíritos. Muito agradecido por essa oportunidade que tem me dado. E vamos assim dar um início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, nós vamos para a pergunta 106. É uma pergunta e ao mesmo tempo um esclarecimento, né? Então vamos lá. Classe de espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Pode caber em todas as classes da terceira ordem. Manifesta geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afigura-se mais do que outros presos à matéria. Parece ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo que atuam sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, que é nas entranhas da terra. Reconhece que esse fenômeno não deriva de uma causa fortuita ou física, quando denota o caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuição dos subalternos, mais apto para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam útil as manifestações desse gênio, lançam mão deste último como seus auxiliares. Lembro que lá atrás eles falaram que eles usavam esses seres que eram os duendes, né? Os gnomos, né? Os espíritos superiores utilizam esses espíritos. Olha só que interessante, né? Eles são perturbadores e batedores, sendo que eles precisam, para se manifestar aqui, de um médio de efeito físico. E como os espíritos superiores, né, de mais elevados, eles não têm preocupação de chamar a atenção nesses pontos. Então o que eles fazem? Utilizam desses espíritos. Foram o que fizeram para chamar a atenção de Kardec, né? Na verdade não foi de Kardec, né? Kardec, ele foi feito, chamou a atenção de várias pessoas, só que Kardec que se atentou para aquilo que existia algo a mais, né? Ou seja, foi uma manifestação onde Kardec observou e começou a pesquisar e conseguiu reunir um grupo de médios. Esses médios davam vozes a esses espíritos e ele perguntava e ele codificou, né, esses livros que hoje o espiritismo se utiliza e com muita propriedade, né? Que são excelentes livros, né? Mas não é a única leitura que você tem que ter. Você tem que ter outras leituras. Tem que ler Cabala, Geometria Sagrada, né? Você tem que ler Reiki, você tem que ler Fraternidade Branca, você tem que ler muita coisa, né? Para que você consiga entender um pouco esse mundo físico e esse mundo espiritual, né? Porque as pessoas às vezes pensam, não, eu só sou médium. Só sou médium, não precisa estudar, não. Precisa estudar para saber o que está acontecendo, né? Por exemplo, você às vezes está muito bem, de repente você tem uma tristeza perto de você cai, e você não está triste. O que é isso? É algum amiguinho, né, que está nesse estado penoso e quer se comunicar, né? Então ele descobriu que você é um médium, ele se aproxima do seu campo energético e tenta fazer o acoplamento. Só que você não deixa, né? Porque também a gente não pode ficar dando passividade toda hora em qualquer local, né? Como eram feitos antigamente. Tanto é que hoje as casas espíritas
tanto ela qual for, está tendo mais cuidado quanto a isso, né? Porque você não sabe o que pode acontecer. A gente tá lidando com coisa muito séria. O mundo espiritual é muito sério, né? Então, esses espíritos perturbadores e batedores são muito utilizados por esses espíritos superiores. Olha que interessante, né? A espiritualidade superior utiliza esses espíritos, né, para chamar nossas atenções ou para fazer alguma coisa que precisa, para se movimentar um objeto sólido, para trazer algum objeto de outra dimensão, né? Se você não sabe, isso acontece, né? Você trazer uma pulseira, um relógio, um colar, né? Uma roupa, uma arma, você consegue fazer isso. Só que a espiritualidade não se apega a fazer isso. Mas temos médios aí que fazem isso, né? Então, acabamos aqui, né? A terceira ordem, que são esses espíritos mais inferiores, né? Que estão evoluindo para se chegar a ser espíritos superiores e depois espíritos de luzes, né? Então, a gente precisa entender que é uma caminhada que a gente está fazendo, né? E a gente precisa estar atento com o chamamento. Muitas vezes nós somos chamados e não percebemos, né? Mas vamos perceber esse chamamento, vamos nos conectar com a espiritualidade. Então, se a gente começar a fazer nossa reforma íntima, se a gente procurar trabalhar com o bem, esses nossos irmãos vão se aproximar da gente, né? Vão se aproximar para nos ajudar, né? Nesse momento está tendo umzinho aqui que quer se conectar, mas eu não vou deixar, né? Não quero. Então vamos fazer nossa prece de encerramento, ok? E dizer a eles que nós estamos aqui para ajudá-los na sua evolução, ok? Vamos lá. Obrigado a esses espíritos superiores que estão aqui, estão nos auxiliando, nos ajudando, nos protegendo no nosso estudo, né? Que esses nossos irmãozinhos que ainda estão na inferioridade possam melhorar, possam abrir a sua mente, procurar fazer a coisa certa, que é praticar o bem. Obrigado, meu Pai, obrigado por tudo que tem feito por mim, obrigado, Jesus, obrigado, equipe que está aqui nos auxiliando. E sendo assim, damos como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.